Sabe aquela sensação de não saber direito para onde uma carreira está indo? De sentir que as coisas são meio aleatórias? Bom, hoje vamos analisar o caso de uma empresa que decidiu acabar com essa confusão e criar um sistema totalmente novo. Pois é, essa incerteza sobre a progressão profissional é algo muito comum. Muita gente sente isso. E a gente vai ver a história de um escritório de advocacia que resolveu encarar esse desafio de frente. E para a gente entender a origem do problema, olha só essa situação real que acontecia lá na RS Advogados. A gente tem aqui dois advogados, o Pedro Henrique e o João Vitor. Mesma função, mesma experiência, mas uma diferença salarial bem considerável. E isso era só o começo. Essa disparidade salarial, na verdade, era só a ponta do iceberg. Era um sintoma de um problema muito maior, de um sistema caótico que estava colocando o futuro da empresa em risco. E quando foram investigar a fundo, o diagnóstico foi preocupante, para dizer o mínimo. 1/3 de todos os advogados da empresa estava em alto risco de ir embora. E o pior de tudo, os que estavam mais propensos a sair eram justamente os melhores, os de maior desempenho. Então, o que estava tão quebrado nesse sistema? Bom, primeiro, os salários eram inconsistentes, como a gente já viu. Não existia um plano de carreira claro, ninguém sabia o que precisava fazer para crescer. A estrutura era muito achatada. A pessoa era advogada e o próximo passo já era diretor. Faltavam degraus no meio do caminho. Profissionais excelentes, como uma advogada chamada Ana Larissa, se sentiam completamente estagnados. Diante desse cenário, ficou claro que não dava para continuar assim. A empresa decidiu que era hora de uma mudança radical e chamou especialistas para redesenhar tudo, do zero. O objetivo era bem claro, acabar com o improviso, com as decisões ad hoc, ou seja, tomadas caso a caso. A meta era criar um sistema profissional, transparente e, acima de tudo, justo para todo o mundo. Certo. Então, qual foi a grande solução? Foi aqui que a transformação começou de verdade. Eles desenvolveram um modelo completamente novo, um sistema detalhado com 8 níveis que seria a base para todas as carreiras dentro da empresa. Essa nova estrutura mapeou absolutamente todas as funções. Como a gente pode ver, vai desde o nível 1 para um auxiliar ou estagiário até o nível 8 para um diretor. E o mais importante, cada nível tem uma faixa salarial clara, com um ponto médio de referência. Chega de adivinhação. E como é que se avança nesse sistema? Bom, a primeira forma é a progressão horizontal. Isso significa que, mesmo sem ser promovida, a pessoa pode ter aumentos salariais anuais dentro do seu próprio nível, com base no seu desempenho. É um reconhecimento pelo bom trabalho. A segunda forma, claro, é a progressão vertical. Essa aqui é a promoção de verdade, é subir de nível. E agora, para isso acontecer, existem critérios claros, tempo mínimo no cargo e uma avaliação específica de competências. Tudo preto no branco. Ok, então com esse sistema montado, como ficou a jornada de um funcionário na prática? Como essa escada de carreira funciona no dia-a-dia? Agora o caminho ficou muito mais visível. A pessoa começa como estagiário, pode evoluir para assistente jurídico, depois para advogado júnior, pleno, sénior, até chegar a um cargo de liderança, como coordenador ou diretor. Os degraus estão todos lá. E o mais interessante é que eles colocaram isso numa perspectiva de tempo realista. A política prevê que a jornada de um estagiário até se tornar um advogado sénior deve levar em média de 7 a 12 anos. Isso ajuda a gerenciar as expectativas. Mas é claro que uma reestruturação tão profunda e abrangente tem um custo, e não foi baixo. Vamos dar uma olhada no impacto financeiro dessa mudança. Esse gráfico aqui é bem claro. Para conseguir alinhar todo mundo ao novo sistema e corrigir as injustiças do passado, a folha de pagamento mensal da empresa teve um aumento imediato de mais de 13%. Foi um investimento significativo. Traduzindo em números, o impacto inicial para colocar a casa em ordem foi de R$ 5.507 a mais por mês. Isso só para ajustar os salários que estavam abaixo da nova estrutura. E na ponta, para as pessoas, o resultado foi transformador. Olha só o caso do Bruno Machado, um estagiário que foi promovido. O salário mensal dele teve um aumento de mais de R$ 1.600. O salário dele praticamente dobrou. E o que fazer com aqueles casos como o do Pedro Henrique lá do começo, que já ganhavam acima da nova faixa salarial? A empresa teve uma atitude muito correta. Em vez de cortar o salário, criou uma exceção formal, garantindo que ninguém sairia perdendo. Isso foi crucial para manter o moral da equipa. Então, quando a gente olha para todo esse processo, fica claro que não foi só uma mudança de salários. Foi uma transformação completa da cultura e da estrutura da empresa.
Esse quadro aqui resume perfeitamente a jornada. A empresa saiu de um cenário de caos para um de estrutura, da iniquidade para a transparência, de um alto risco de perder talentos para uma estratégia de retenção. Foi uma verdadeira virada de chave. O próprio documento da nova política conclui de forma brilhante, dizendo que foi um passo transformador. Uma saída de uma situação incompleta para um novo cenário, com um sistema objetivo, baseado em competências, equidade e, claro, transparência. E tudo isso nos deixa com uma reflexão final. No mercado de trabalho cada vez mais competitivo, será que a transparência radical, essa clareza sobre o futuro, não é a ferramenta mais poderosa para atrair e, principalmente, reter os melhores talentos? Para essa empresa, a aposta parece ter valido muito a pena.